Olá, meus amigos, aqui é Calcio Parlato e esse é o canal do futebol italiano. E hoje, continuando a série de análise dos times, dos 7 melhores classificados do ano passado, o que a mídia italiana chama de sete irmãs, depois ter visto a Inter de Milão, Milan, a Atalanta, agora é a vez da vecchia signora Juventus, que, in primis, mudou o seu treinador e que, como a Inter de Milão, tem essa novidade. O Allegri voltou, né, depois muitos sucessos obtidos, inclusive uma final de Champions League, não é um sucesso, mas é, de qualquer forma, com certeza um resultado expressivo no currículo do técnico de Livorno. A Juventus se prepara para essa temporada, começando, porém, com dois tropeços. Um tropeço, um empate, depois um 2-0, praticamente de um jogo já ganho, devido a repetidas distrações, chamados em bom português de frangos, do Szczesny, e depois uma prestação absolutamente abaixo de qualquer crítica e de qualquer tipo de qualificação contra o Empoli, onde perdeu em casa. E, portanto, depois duas rodadas, está a um ponto, e está com um ponto e a 5 pontos de distância de todas as demais, dos demais times, com exceção da Atalanta, que com empates e uma vitória está a 4 pontos. O que significa isso? No meu modo de ver, absolutamente nada. Começar a temporada de uma forma não muito boa em termos de resultados não significa muito. O que temos que, eventualmente, verificar e ver é o fato que a Juventus não está jogando ainda um futebol que seja digno da história e das perspectivas do favoritismo desse time muito interessante, que nós vamos agora analisar em detalhe com a ajuda da nossa tecnologia. Esse seria, né, o 11 que possivelmente seja ideal na cabeça do meu conterrâneo Max Allegri. Né? Um 11 feito em uma tipo de disposição em campo no 4-2-3-1, é o tipo de escalação mais usada hoje, mundo afora, e aproveitando ao máximo as potencialidades. Sempre lembrando, não temos mais o Cristiano Ronaldo. E quem são os jogadores hoje de mais expressão? Chiesa, com certeza, né? E o Dybala, que é capitão, inclusive, desse grupo, desse time. Chiesa e Dybala, que devem, de qualquer forma, no meu modo de ver, sempre estar em qualquer situação, em qualquer tipo de escalação que o Allegri tenha em mente. Mas vamos, como sempre, entrar em detalhe e ver reparto por reparto, setor por setor, o que a Juventus tem à disposição e como, possivelmente, o Allegri pensa em utilizar seus comandados. Aqui, como sempre, os goleiros, Szczesny, né, o frangueiro da primeira rodada, com realmente uma atuação muito abaixo do esperado para um goleiro profissional. O Perin, que, porém, né, vem muito bem, é um jogador que passou por problemas de tipo físico, teve um problema no joelho, com uma ruptura de um ligamento, e isso para um goleiro é extremamente triste, extremamente grave, e deixou ele afastado por muito tempo. Eu penso que é o terceiro goleiro, digamos assim, afetivo, né? É sempre o terceiro goleiro, acho que desde que me conhece como gente, Pinsolho tá, terceiro goleiro. A hierarquia entre Szczesny e Perin pode ser invertida? Pode, se o Szczesny, de fato, continuar não entregando um bom futebol. O Perin é pronto, é um goleiro muito técnico, um goleiro muito explosivo, é um goleiro que sai muito bem, né? Ao contrário do Szczesny, é um goleiro que tem uma reposição de bola muito rápida. O Szczesny é extremamente eficaz, sobretudo
debaixo do arco, mas tem algumas decisões, algumas escolhas que ele faz na hora de distribuição da bola com os pés, que deixam o torcedor juventino com o cabelo em pé. Vamos ver agora o setor da defesa. Bom, aqui na parte de cima temos os jogadores à disposição, né, e não são poucos, né, que a Juventus tem. Que, aliás, esse é um dos aspectos que nós temos que remarcar. A Juventus tem um banco muito longo. A gente viu na primeira análise que fizemos sobre a Inter que, por exemplo, na zaga a Inter possivelmente esteja com a coberta curta. Não podemos dizer isso sobre a Juventus, né? Embora tenha jogadores que não sejam top player, como o Rugani, como o De Sciglio, mas são jogadores que, de qualquer forma, são confiáveis em caso de necessidade, em caso de suspensão, em caso de lesão. Mas vamos ver no detalhe. Tem jogado o De Ligt e o Bonucci. O De Ligt é um jogador, um dos zagueiros mais caros, pagos pela história do futebol italiano. É um jogador muito novo, né? Tem 22 anos, é seleção holandesa. É um jogador que, de fato, tem melhorado muito. O início dele, na temporada passada, foi horrível, né? Ele estava totalmente fora, né, dos entendimentos, né, que o Pirlo colocava no time. Mas o De Ligt acabou se arrumando um pouco a própria posição, arrumando um pouco o modo de entender também o próprio futebol italiano, e agora, hoje, é um belo de um zagueiro, acompanhado de um Bonucci, que é um pouquinho mais novo do que o Chiellini, que eventualmente entra em situações, né, em que um dos dois não esteja 100% ou esteja suspenso. Lembrando que o Chiellini acabou de renovar o contrato por mais 2 anos e que, portanto, vai, digamos, acredito eu, aposentar na Juventus, chegando próximo aos 40 anos. São garantias? É uma boa garantia, né? Embora o Bonucci, de vez em quando, tenha algumas falhas e tenha algumas escolhas, às vezes um pouco questionáveis, não vamos esquecer que o Bonucci é um grande lançador, né? É um jogador que faz lançamentos de bola longa e com muita precisão. É o zagueiro que muito treinador gostaria de ter. É um zagueiro, de qualquer forma, xerife, um zagueiro que sabe chegar, um zagueiro que sabe impor a própria força aos atacantes adversários. Vamos pelos lados, né? Nessa linha de 4, o Quadrado está aí quando ele, melhor dizendo, o Allegri decide que o Quadrado precisa compor a linha de 4. O Quadrado é extremamente capaz de fazer todas as 3 posições do lado direito. Na linha da defesa, na linha da zaga, como meia, né, no meio de campo e como atacante puro, né, ala direita. Mas, evidentemente, quando o Allegri decide, ou eventualmente quando o Allegri preferir, por exemplo, colocar o Quadrado mais na frente, eventualmente colocar o Chiesa à esquerda, né, aí, nesse caso, o Danilo entra, né, como titular. Aqui também temos muitas opções, né? Temos o De Sciglio, que pode entrar também. Temos o Rugani, no caso do Rugani, estamos falando do miolo central, e temos também o Luca Pellegrini. São todos jogadores bastante interessantes, são todos jogadores que garantem uma boa cobertura. E, mais do que isso, qualidade no toque da bola. Talvez de todos esses, dos titulares, o Alexandre seja o que mais tem impulsão, que mais tem velocidade, mas que talvez tenha menos precisão com a bola. O Bonucci, o Quadrado, o próprio Danilo, o Chiellini, são jogadores que tratam a bola com muito carinho. Vamos passar um pouquinho adiante e vamos ver aqui o que nos reserva a parte do meio de campo para cima, né? Aquilo que é o miolo dos 2 volantes e o ataque formado de 3 meias, mas que, evidentemente, em alguns casos, fazem função de meia, por ser
atacantes puros e o fato de ter um centroavante lá na frente. Bom, aqui, como ideia inicial, sobretudo se o Bentancur, uruguaio, estiver em uma situação positiva, de forma, de estado psicofísico boa, Bentancur é um jogador que atua muito bem nesse pedaço de campo, né? Porque é um jogador que faz o box-to-box, é um jogador que faz muita cobertura, é um jogador que agride o adversário, mas é um jogador que tem muita velocidade, tem muita visão e micidial no contra-ataque, muito bom de cabeça e tem ótimo toque de bola. O Locatelli é um jogador mais novo, né? É um jogador que, de alguma forma, chegou agora, novo, nem tanto de idade, mas sobretudo novo na Juventus, mas é um jogador que demonstra saber ser aquele playmaker, né? Embora ele goste de jogar uns metros, né, a mais para frente, e não muito próximo da linha de 4 da zaga, mas é um jogador que sabe distribuir bem, é um jogador que sabe verticalizar. Precisa, evidentemente, assimilar bem os mecanismos do Allegri para entregar o melhor futebol possível. Foi uma operação muito complexa, que durante o verão todo na Itália deixou os torcedores sempre muito ansiosos. No final, deu tudo certo. Locatelli é um jogador da Juventus e possivelmente titular desse 11 do Allegri. Bom, indo um pouquinho mais para frente, como eu disse no início, Dybala e Chiesa, no meu modo de ver, são os inamovíveis, né? São jogadores que podem ocupar várias posições na parte de frente do ataque, né? Na parte de frente da escalação do Allegri. O Chiesa pode jogar à esquerda, à direita, sem nenhum tipo de problema, né? O Dybala pode jogar um pouquinho mais avançado, pode jogar nas costas do centroavante, pode cair pela esquerda. O Dybala e Chiesa são jogadores que, a meu modo de ver, o Allegri vai usar como elementos fixos, né? Feita as devidas ressalvas em questões de suspensão e lesões, e aí vai jogar as outras pedidas, os outros jogadores, dentro daquilo que é a real situação do momento, né? Tanto físico como de momento de forma do próprio jogador. Aqui, o Morata é um jogador que, nesse momento, está um pouquinho devendo, né, de futebol. Talvez nessa posição, daqui a um tempo, depois assimilar bem os mecanismos e amadurecer um pouquinho mais, o Caio Jorge poderia ser um centroavante que faz muito bem ao trabalho do Allegri. Allegri, às vezes, gosta, né, de centroavante que faça a função de pivô, né, mas tem jogado muito também com jogadores mais de movimentação, né? Isso cria mais problemas de um lado para o time adversário, porque não dá muita referência. O Caio Jorge é aquele centroavante, é aquele atacante que não dá referência, né? Quanto o pivô, vamos pensar, por exemplo, no Capo, vamos pensar um Dzeko, para ter uma ideia desse tipo. É aquele centroavante que o zagueiro sabe onde ele vai estar. É claro que, dependendo da qualidade desse centroavante, ele vai poder, sobretudo, fazer com que o time suba e depois distribuir da forma melhor possível a bola. Mas, em uma solução de mais movimentação, como parece ser essa Juventus do Allegri, o Caio Jorge, ao longo do campeonato, e não da Champions, porque não faz parte da lista da Champions, tem uma limitação, evidentemente, número de participantes. O Caio Jorge ficou do lado de fora, mas com certeza, Copa Itália, e provavelmente vai ser, talvez em janeiro, titular pela Copa Itália, mas quem sabe, antes disso, o Caio Jorge possa entrar nessa posição. E do lado esquerdo, bom, aqui temos a possibilidade de ter o Bernardeschi. O Bernardeschi que tem começado bem, Bernardeschi que é um jogador bastante alterno, que faz jogos incríveis e depois acaba sumindo um pouco do jogo, mas que cai muito bem por esse lado do campo. É um jogador que ajuda muito também na marcação, né? Temos também o McKennie, né? O McKennie, que é um jogador bastante interessante, assim como, evidentemente, né? Aqui eu coloquei o Ken, e aqui vamos também ver os jogadores um pouquinho mais da frente, né? Como o Ken, né? Que é esse jogador
que a Juventus fez debutar muito novo, depois vendeu e agora praticamente recomprou, né? Jogador que, tirando alguns pequenos problemas comportamentais que acredito sejam corrigíveis, né? Alguns, por exemplo, se preocupam dizendo que quem pode ser o próximo Balotelli, que, enfim, grande jogador, mas caracterialmente e do ponto de vista esportivo, às vezes não tendo aquela vida, digamos, que se espera de um profissional, mas o Ken tem muita qualidade, tem crescido muito, né? Talvez seja ele, né, que seja o jogador que possa ocupar stabilmente esse lugar. Enfim, esse é tudo aquilo que nós podemos ter entre volantes, meias e atacantes na frente da Juventus. Um parque de jogadores muito importante. Não vamos esquecer, por exemplo, né, o Ramsey, né, que é um jogador que pode jogar no lugar do Locatelli, pode, né, mas não tem ainda assim, não é um volante. O Ramsey joga, se jogar um pouquinho mais para frente. O Allegri tentou nos amistosos iniciais de temporada, da pré-temporada, fazer ele jogar volante na frente da zaga. Não me parece ter dado grandes resultados. Né? Tem o Rabiot, né, que é um jogador que está fora por lesão. Tem o Arthur, que é um jogador que está fora por lesão. Tem jogadores, tem Kulusevski. Aliás, Kulusevski eu coloquei como uma opção em próximo esquema que nós vamos ver aqui, por exemplo. Né? Aqui, se, por exemplo, como eu dizia anteriormente, o Allegri decidir ter o quadrado mais agudo, né? Mas, evidentemente, preocupado em algumas situações, em algum momento, em ter uma proteção maior desse lado, né? Pode colocar como volante o Kulusevski, que volante não é, evidentemente, mas pode, né, se alternando com o quadrado, por exemplo, fazer uma movimentação muito interessante. O Kulusevski é um jogador muito talentoso, né, que é um jogador que, porém, ainda precisa, na Juventus, porque já no Parma mostrou isso, precisa na Juventus mostrar, de fato, todas as suas qualidades. E Arthur quando estiver bem, né? Se ser aquele Arthur que a gente conhece aqui no Brasil, é um jogador fundamental. Né? E aí, como eu disse, a possibilidade de Chiesa ser escalado à esquerda é ok, né? Está na frente, assim como mais para frente, possivelmente, o Caio Jorge. Quantas possibilidades o Allegri tem? E é por isso que eu digo que, para mim, a Juventus ainda continua sendo o time favorito, continua sendo o clube favorito para esse campeonato. Não importa ter perdido 5 pontos, né, um empate, uma derrota, contra times muito inferiores do ponto de vista teórico, pelo menos, do ponto de vista só da folha de pagamento, isso é infinitamente inferiores, né, em termos, então, de valor dos próprios jogadores, mas é início de temporada. E a Juventus pode, de fato, ser considerada favorita ao título com esses jogadores. Mas o Cristiano Ronaldo saiu, quem vai fazer os gols que ele fazia? Eu digo que o Cristiano Ronaldo, com certeza, foi uma grande surpresa, amarga surpresa para mim, porque eu gosto de futebol, eu não tenho uma torcida fanática para nenhum time, mas eu gosto muito do bom futebol e gosto que o futebol italiano tenha jogadores, como, por exemplo, o Ribéry, né, que acabou de assinar com a Salernitana. Não importa se vai jogar num time que vai lutar contra o rebaixamento, mas é um grande jogador. Né? Claro que o Ribéry está muito mais para fim de carreira do que o Ronaldo ainda está muito bem, né? E essa saída do Ronaldo foi muito crítica. Será que vai ser suficiente? Eu acho que sim, vai ser suficiente, considerando que a Inter não está mais forte do que estava antes. Né? Que o Lukaku fazia uma grande diferença. Né? Não vamos analisar os primeiros 2 jogos, nem pelo bem nem pelo mal. Essa é a minha opinião. E considerando que o Milan, sim, tem um time muito forte, tem um time, mas é um time muito equilibrado. Né? Depende muito dos jogadores e já um pouco em frente com a idade, como o Ibrahim girou para fazer gol, embora tenha uma equipe muito equilibrada e um treinador muito sereno e muito maduro. Mas eu acho que individualmente, com o Dybala sendo centro e protagonista, com o Chiesa nessa fase que ele está, dificilmente a Juventus vai perder esse campeonato. Mas, é claro, é aqui uma opinião de início de temporada, a ver mais para frente. E última possibilidade,
Como o Allegri, mais de uma vez, quando treinou a Juventus, né, como vocês sabem, antes do Sarri e, mais recentemente, antes do Pirlo do Sarri, era o Allegri que herdou do Antonio Conte a Juventus e herdou, inclusive, quando ele chegou em 2014, o 3-5-2 que ele manteve. Ou seja, o Allegri, que é um treinador que sempre teve, no início de carreira, quando treinou o Milan, por exemplo, e quando treinava o Cagliari, sempre o 4-3-3 foi a sua religião. Mas ele, em várias oportunidades, ele jogou com 3-5-2, mudando. Às vezes, não é um treinador que vai mudando muito de um jogo para outro. É um treinador que, se encontrar que aquele esquema de jogo dá mais equilíbrio, ele vai manter isso, de repente, para várias rodadas. E aí, nesse caso, como poderíamos pensar que o Allegri colocaria a própria escalação? Bom, considerando os 3 zagueiros, que são 3 zagueiros de qualidade, né? E colocaria aqui esses 3, considerando que Quadrado é, de fato, a melhor posição possível para um jogador que chegou na Itália. Vamos esquecer do Quadrado, que chegou adquirido pela Udinese, mas ele se tornou um jogador interessante, que depois a Fiorentina percebeu isso jogando no Lecce, jogando em um 3-5-2, onde ele fazia e desfazia, e era um jogador que, de fato, embora o Lecce naquele ano retrocedeu, era um time qualitativamente muito inferior a qualquer outro time da Série A naquela época, mas o Quadrado, de fato, impressionou. A Fiorentina comprou do Udinese, porque ele estava emprestado pela Udinese ao Lecce, e o Quadrado começou a jogar para a Fiorentina, e ali foi notado pelo Chelsea e acabou depois indo para a Inglaterra, antes de voltar para a Itália. Quadrado começou como lateral, 3-5-2, e sempre fez muito bem esse papel. O Chiesa, muitas vezes na Fiorentina, tem jogado assim, nesse papel, tem jogado também com Pirlo, nessa posição. Então, é um jogador que também pode fazer isso. E lá na frente, com Dybala e Kane, né, pode ser devastante, né, em termos de realização. E no meio, o que vamos colocar? Quem são os 3 jogadores que vão ter que ter contenção e, ao mesmo tempo, qualidade para a construção? Kulusevski, pelo modo de ver, o Arthur ou o Ramsey, por exemplo, ou o Arthur e o Betancourt, por exemplo, e o Locatelli, né? Com o Locatelli mais centralizado, né? São jogadores que podem dar muito trabalho. Eu não duvido que em um determinado momento, considerando que ele tem sim uma boa cobertura de zagueiros, considerando que tem sim externos, como o De Sciglio, que pode também, em caso de necessidade, fazer isso. Então, não deixando assim o Allegri sem eventualmente algumas soluções alternativas, sempre em caso de lesões, eu acho que pode ser que, se não conseguir encaixar o 4-2-3-1, o Allegri logo passa a esse 3-5-2, porém, acredito, muito ofensivo. Essa foi a análise da Juventus nesse período de parada do campeonato italiano, que voltará agora na próxima semana e que terá já um belo desafio, né? Um Juventus-Napoli, com um Napoli que tem sim alguns problemas de escalação, porque o goleiro Meret está com uma fratura nas vértebras, então de 30 a 45 dias fora, e o Ospina, que estando na América do Sul para servir à seleção, pode chegar praticamente no dia do jogo ou somente na véspera, ou seja, em condições talvez não ideais. Mas para um goleiro talvez isso seja menos preocupante que por um jogador de linha. A ver, de qualquer forma, um Juventus-Napoli que promete muito e do qual nós falaremos bastante em breve. Esse é Calcio Parlato e eu sou Andrea Chiavacci e agradeço vocês para ter ficado aqui. Sigam nossas sugestões aqui de vídeos das análises que nós fizemos da Inter e do Milan, que também
são times que muito próximo da Juve em termos de favoritismo para essa temporada, que esperamos sia muito interessante. Tchau, pessoal. Até a próxima.